Monjaro, minha experiência. Monjaro para pressão alta. Como é que é essa história? Pode usar, não pode usar? Muita gente me pergunta isso nos comentários. Doutor, eu tenho pressão alta, será que eu posso usar o Monjaro? Como é que é isso? Se você é meu paciente, sabe que eu costumo sempre solicitar exames da pressão para a gente avaliar o seu caso em detalhes antes de progredir no seu processo de emagrecimento. E no caso do Monjaro, tem uma questão relacionada com a pressão alta que eu vou te explicar com base científica. Talvez você não tenha ouvido falar ainda, mas você sabe que do jeito que eu vou te dizer, ninguém vai te explicar. E olha, eu estou chegando hoje no vídeo 35 dessa série. Você está chegando aqui agora, isso é uma série de vídeos que eu estou gravando, contando a minha jornada utilizando o Monjaro. Eu tive um emagrecimento bem interessante no primeiro mês, 6,6 kg. Passei um final de semana aí enfiando o pé na jaca. Tomei cerveja, tomei vinho, comi bastante doce. Na segunda-feira não segui a minha estratégia alimentar, não fiz o jejum intermitente e acabei ganhando peso na balança. Estou sentindo aí que tem alguma coisa a mais que eu vou te contar hoje, que está acontecendo aqui na minha cabeça. Então se liga aí. Hoje é o 6º dia após a 5ª aplicação do Monjaro. Emagreci 6,6 kg no primeiro mês e a pressão psicológica reduziu bastante, mas ainda preciso emagrecer mais, até chegar nos 10 quilos que pretendo perder na balança. Estou fazendo uma técnica de emagrecimento rápido, com um grande déficit calórico, utilizando o jejum intermitente de 24 horas, oscilando entre a dieta low carb e a dieta cetogênica sem gordura. Voltando ao foco com motivação renovada, consegui controlar novamente minha dieta e já perdi quase todo o peso que ganhei no final de semana. Mas a sobrecarga de trabalho está me impedindo de voltar aos treinos e isso pode atrapalhar os meus resultados. Eu já fui obeso e já pesei mais de 112 quilos. Quando iniciei o Monjaro estava com 96,5 kg e IMC 29. E antes de fazer esse grande déficit calórico, eu fiz um preparo com 10 semanas de musculação pesada. Além disso, eu monitoro os meus sinais vitais o tempo todo, então não tente fazer isso sem orientação ostensiva de um médico. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E se você já fez de tudo para emagrecer e não sabe por onde começar, você sabe que pode emagrecer comigo, através da minha consulta exclusiva online. Tem informações aqui nos links da descrição desse vídeo. Por ela eu vou poder solicitar exames, prescrever medicações, vai tudo com assinatura digital, que é válida em todo o Brasil. Tudo fiscalizado devidamente pelo Conselho Federal de Medicina. Ou você pode também comprar o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. Também tem link aqui na descrição desse vídeo para você ter mais informações. Se você tiver, por exemplo, em uso do Monjaro, em acompanhamento com outro médico, você pode aprender através do meu curso toda a minha metodologia que eu utilizo para os meus pacientes, para mim também, e aplicar aí para você ter os melhores resultados. Mas agora nós vamos falar da minha jornada de emagrecimento. Como eu falei antes, eu tive um grande resultado no primeiro mês e estou sentindo que o cansaço está batendo. Olha, essa parte do cansaço é algo muito importante, bate sempre. É um mix de cansaço com dever cumprido, meio que o apagar das luzes, é isso que se passa aqui na minha cabeça. Ah, eu queria emagrecer 10 quilos, mas já consegui 6,6, já estou feliz. Fui para a praia no domingo e as pessoas comentavam, nossa, como você emagreceu, tá todo mundo magro aí, que minha esposa também está emagrecendo. E isso realmente dá aquela pincelada, vamos dizer assim, aquele afago no nosso ego e passa a ideia que está tudo bem. Você acaba tendendo a ir para a zona de conforto. E a zona de conforto é muito perigosa. As pessoas que me acompanham aqui nesse canal são pessoas que buscam a prosperidade. Inclusive os meus pacientes são pacientes que buscam a prosperidade em todas as áreas da vida. E o próprio emagrecimento é uma forma de prosperidade, independentemente de qualquer outra área que você tem aí na sua vida, que está melhor ou pior, mas o emagrecimento
é uma forma também de você evoluir. E quando você está evoluindo, você sabe que a zona de conforto é algo que faz você não reagir. Você fica lá paradinho, no bem bom, tudo ótimo. E se olha no espelho, está ótimo. Se sobe na balança, também está bem melhor do que já esteve. Isso é perigoso, porque você não consegue evoluir. O que eu vou fazer hoje é um exercício de gatilhos mentais. Então, existem gatilhos que levam ao medo e existem gatilhos que levam ao desejo. O medo faz você reagir, tira você do fundo do poço e joga você na zona de conforto. O desejo tira você da zona de conforto e joga você lá no topo. Então, você só vai para o topo pelo desejo. Mas, no fundo do poço, você não sente o desejo, você só sente o medo. Então, você tem que ter os dois sentimentos. E esses gatilhos precisam ser sempre trabalhados. Eu costumo trabalhar os meus gatilhos todos os dias, mas hoje eu vou fazer um exercício focado nos gatilhos, porque eu realmente estou percebendo que está começando a bater aquele sentimento de dever cumprido e isso está me deixando na zona de conforto. Por exemplo, eu não estou indo treinar. Eu gostaria aí de fazer um treino de musculação. Hoje eu vou de todo jeito, ainda vou gravar um recado para você. Estou assumindo aqui publicamente. Se eu não for é porque eu fui malandro. Pode me xingar aí nos comentários se eu não for treinar hoje. E olha, para a gente seguir, eu vou ler aqui alguns comentários do vídeo de ontem. Teve bastante comentário. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Você que é mulher, que está emagrecendo, assistindo aqui a minha série, vai ficar com aquele corpo dos sonhos e autoestima renovada. Então aproveite e conheça as semijoias da Mina do Brasil. São lindas peças atemporais com a mais absoluta qualidade que você pode comprar direto aí da sua casa, com entrega para todo o Brasil. Você pode comprar pelo site, pode também comprar pelo Instagram, através de atendimento com as consultoras da Mina. E olha, utilizando o cupom FRANCISCO, você ainda vai ganhar 10% de desconto nas suas compras. Consulte as condições. Mina do Brasil. E olha como é que se escreve. Instagram, @Mina do Brasil _, @Mina do Brasil _. E o site minadobrasil.com.br. E hoje eu vou falar sobre Mounjaro e pressão alta. Como o Mounjaro interage com a pressão alta, se isso é bom, se isso é ruim, o que é que vai trazer de alterações para quem tem pressão alta, aquela doença, hipertensão arterial, e precisa tomar remédio de pressão alta, inclusive. Mas antes eu vou pegar aqui o meu celular e, como já é tradição, vou ler alguns comentários que eu disse, como eu expliquei no vídeo anterior. O vídeo anterior foi o vídeo 34, Mounjaro, melhor Wegovy ou Mounjaro para emagrecer? Melhor preço. Esse vídeo teve bastante comentários, eu vou ler alguns aqui para você. Ó. O primeiro comentário é Rosana399. Qual o valor da consulta online? Olha, Rosana, você pode conferir o valor da consulta online através do link da descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá. Eu não vou dizer aqui no vídeo porque pode variar de acordo com a demanda, esse valor pode aumentar ou diminuir. Então é melhor você conferir lá no link da descrição, o valor que está agora, tá? Silvânia Bortolucci. Silvânia Bortolucci. 1211. Qual o valor do Mounjaro? Olha, Silvânia, o Mounjaro atualmente não vende no Brasil, você tem que importar. Aqui no Brasil, importando, sai entre 6 e 7 mil reais, é a média. E se você comprar no exterior, sai em torno de 2 mil reais, se você for lá comprar, só que você vai ter que ir lá. É vantajoso para quem, por exemplo, está viajando pela Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, Austrália, você pode comprar. Talvez, dependendo do país, você precisa passar por uma consulta médica, ou você consegue comprar com a receita brasileira em alguns países. É bom sempre consultar. Mas aí, se você não tem essa possibilidade, você compra importado aqui no Brasil, sai esse valor que eu falei, entre 6 e 7 mil reais.
Ano que vem, provavelmente vai vender no Brasil e eu acredito que deve ficar aqui entre 2 e 3 mil reais. É o valor que eu acho que vai ficar, tá? Mas isso não é certo ainda. Marcos Uliana, FS6FI. Boa tarde, doutor. E quando eu parar o Monjaro, como vou manter o peso? Ele continua em outro comentário falando: esse medicamento não gera tolerância a longo prazo, doutor? Olha, Marcos, para você sair do Monjaro, você vai ter que fazer os 4 passos de emagrecimento. Controlar o comportamento, desenvolver estratégia alimentar, ganhar músculos e manter a motivação através dos gatilhos mentais. Olha como eu estou hoje aqui, eu estou desmotivado. É parte do jogo, então você tem que usar os gatilhos para você motivar novamente. E se você não fizer isso, aí você vai ter, como eu sempre falo nos meus vídeos e falo para os meus pacientes, 3 caminhos para seguir. Existe um caminho que é o caminho de não fazer nada e você vai ficar doente. É um caminho que você vai se divertir, mas vai ficar doente, por exemplo, com a obesidade. E aí você vai ter uma morte lenta, precoce e dolorosa. Se você não se preocupar com isso, é uma opção de caminho. Existe um segundo caminho, que é o caminho de boas medicações. Por exemplo, utilizar o Monjaro. Então você pode manter o Monjaro no longo prazo para te ajudar no controle do peso. É um caminho. E existe o terceiro caminho, que é o melhor caminho, que é o caminho que eu recomendo a todas as pessoas, que é o caminho que eu sigo, que é o caminho da promoção de saúde, para você não precisar de medicamentos. Que é o caminho, por exemplo, de você emagrecer, de você ter um sono reparador, de você ganhar massa muscular. Então esse caminho, o terceiro caminho, é você fazer os 4 passos, como eu já falei, tá? Ou então você fica no segundo caminho, que é o caminho das boas medicações, que é um ótimo caminho também. É bem melhor do que o primeiro, só não vá para o primeiro. Porque o primeiro eu tenho certeza que você não vai, que você está aqui cuidando da sua saúde. Carol Braga, 1306, Doutor Francisco, boa sorte com a jornada do emagrecimento, também estou nela. Bacana ver um profissional falando positivamente do Wegovy. Obrigado, Carol, pelo seu comentário. Eu estou aí nessa jornada e como não poderia falar bem do Wegovy? O Wegovy é a semaglutida, que é o mesmo princípio do Ozempic, uma medicação fantástica que iniciou toda essa revolução do emagrecimento que nós vivenciamos hoje. Inclusive, eu utilizei o Ozempic em 2 momentos no meu processo de emagrecimento. O primeiro deles eu emagreci 13 quilos e no segundo momento eu emagreci 9 quilos no final do ano passado para o início desse ano. Medicação fantástica, o Wegovy. E eu recomendo, quem não tem condições de adquirir o Monjaro, o Wegovy é uma excelente alternativa. Lembrando que tanto o Monjaro quanto o Wegovy precisa de orientação, acompanhamento e prescrição de um médico. Vamos agora, tem mais um comentário para ler aqui, ó. Célia Almeida 8480. Tenho certeza que irá ultrapassar os 10 quilos que pretende perder. Estou na torcida, foco, força e fé. Obrigado, Célia. Comentários como o seu renovam minha esperança, minha motivação. E hoje eu vou treinar de todo jeito. E olha, falando agora de hipertensão arterial, que é a pressão alta. A hipertensão arterial é uma das piores comorbidades que existem. Para você ter ideia, a hipertensão junto com o diabetes são as 2 principais causas de doença renal crônica, que é a doença que leva à hemodiálise. Inclusive, é um grande fator de risco também para doenças cardio- e cerebrovasculares, como o infarto e o AVC, que são as 2 principais causas de morte no mundo. A hipertensão também está associada à demência, à insuficiência cardíaca e a diversos outros problemas de saúde. Então não dá para você ter hipertensão e não controlá-la. Então quem tem pressão alta precisa tomar remédio. Não tem para onde correr. Ou você controla a sua pressão, ou você vai para aquele primeiro caminho lá e vai ter uma morte lenta, dolorosa e precoce. Não pode vacilar, tem que controlar a pressão. Entretanto, é importante você saber que o terceiro caminho, que é o caminho da promoção de saúde, também tem uma proposta para quem tem pressão alta, ou seja,
é possível você ter promoção de saúde e se curar da hipertensão arterial, sair dos medicamentos. Eu falo isso já desde 2021, eu falava isso morrendo de medo lá atrás, porque tem pessoas que vêm, questionam e que fazem comentários negativos sobre o seu trabalho, mas existe uma base fisiopatológica muito forte que associa a obesidade e o sobrepeso à hipertensão arterial, que é através da produção da angiotensina 2. Hoje nós já temos estudos científicos comprovando essa relação e comprovando, inclusive, que o emagrecimento ajuda muito no tratamento da hipertensão, faz, inclusive, muitas vezes curar a hipertensão arterial. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui um estudo importante para vocês verem. Mas antes eu quero explicar a fisiopatologia. De onde é que vem a pressão alta? São dois principais componentes. Um componente está relacionado à ansiedade. A ansiedade desencadeia a liberação de uma substância chamada noradrenalina, que faz o coração bater mais forte, mais acelerado, por isso que você pode ter palpitações, picos hipertensivos, e existem casos, inclusive, de doenças relacionadas ao coração a partir do disparo da noradrenalina, que é um neurohormônio potente e faz a pressão subir. E é por isso que as pessoas que não dormem adequadamente, que têm privação do sono, ou que têm a síndrome da apneia obstrutiva do sono, e é importante saber que 70% dos casos de insônia estão relacionados à ansiedade, essas pessoas têm uma maior dificuldade também no controle da pressão arterial. Então esse é um componente. Mas existem dois. O segundo componente que leva à hipertensão arterial está relacionado com a liberação de uma outra substância chamada angiotensina 2, que é produzida principalmente pelo tecido gorduroso. Sobretudo o tecido gorduroso abdominal, a gordura visceral, aquela barriga alta, barriga do chope, ou estômago alto da menopausa. Então as pessoas que têm esse tipo de barriga, aquela barriga alta, têm uma tendência de produzir uma quantidade maior de angiotensina 2, que é responsável também pela liberação da noradrenalina, de novo ela, e que faz a pressão do sangue subir. E é por isso que, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter problemas relacionados à hipertensão e não sabe por quê. Quando vai ver, é porque a partir dos 30 anos você tem mais ansiedade e a partir dos 30 anos você começa a ganhar peso por conta do estresse da vida moderna. Carga na cabeça e nos ombros, criança para cuidar, dinheiro para ganhar e sustentar a família, aguentar o marido, aguentar a esposa, que não é fácil, pagar a prestação, o aluguel da casa onde vocês moram, cuidar da sua profissão, assume um cargo de responsabilidade, vai empreender. Então isso tudo costuma acontecer a partir dos 30 anos e começa a desencadear o estresse e a ansiedade, que leva ao ganho de peso. Mais de 70% dos casos de sobrepeso ou obesidade tem relação diretamente com a ansiedade. Você que está aqui querendo emagrecer, você sabe disso. Você vai tomar o seu Monjaro aí. Se você cortar os carboidratos, você vai ver o peso da sua ansiedade. A minha é pequena. Quando eu faço a cetogênica é que ela parece forte. Mas tem gente que tem mais ansiedade, tem gente que tem menos, mas todo mundo tem. Inclusive, não é para você acabar com a ansiedade. A ansiedade é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela maltrata, pelo outro lado, ela é necessária para você conquistar os seus sonhos. Todos os sonhos da nossa vida são conquistados na base da ansiedade. É no suor, lágrima, sangue nos olhos. E a ansiedade é isso. Mas tem essa questão do ganho de peso e do acúmulo da gordura abdominal. Quando você emagrece, que você vai queimando a gordura do corpo, você vai reduzindo também essa gordura abdominal, você tende a reduzir os níveis de pressão e tem muita gente que consegue se curar. Existem pessoas, sempre vai acontecer, vai ter provavelmente comentário nesse vídeo aqui, pessoas dizendo assim, eu sou magra e tenho pressão alta. Mas para você dizer que você realmente é magra, a gente tem que fazer um exame de composição corporal em você, para saber se a proporção de gordura que você tem abdominal é compatível, por exemplo, com sua musculatura. Porque às vezes o que acontece é a pessoa ter pouco músculo e ter a barriguinha. Aquela pessoa que é magra e barrigudinha.
E às vezes essa barriguinha nem aparece tanto, ela se disfarça ali, coloca uma roupa e todo mundo diz é magro. Ontem eu fui aqui abastecer o meu carro, aqui em Boa Viagem, eu moro em Recife, e aí um senhor veio me oferecer uma garrafa de mel de uruçu. Mel de uruçu é um mel muito apreciado de abelha aqui no Nordeste. E aí ele disse, olha, quer comprar não essa garrafa de mel? Eu digo, não amigo, eu estou perdendo peso, minha esposa também. Aí ele disse, mas mel não engorda não, mel é bom para a saúde. Inclusive lá em casa a gente toma mel e é todo mundo magro. Aí ele mostrou aqui os ombros dele, ele realmente é magro nos ombros. Quando ele se afastou do carro, aí estava lá a barriguinha dele. Aí eu pensei comigo, você quer me enganar, né? Você não é magro, você tem a barriguinha do chope e você não pode ser considerado magro. Inclusive, existe também essa diferenciação quando a gente vai para a consulta. Tem aquela pessoa que tem um IMC baixo, e aí eu peço uma avaliação da composição corporal. Tem um exame chamado DEXA, que você faz pelo plano de saúde. DEXA, que é um exame médico. Aí você faz esse exame, e aí você vê que tem gordura abdominal. É por isso que o paciente tem hipertensão e não consegue se livrar dos remédios da pressão alta. Às vezes também é só ansiedade. O paciente magro não tem a gordura abdominal, mas tem insônia, tem uma ansiedade importante, vive lá liberando. Uma vez eu atendi uma paciente na época da pandemia, que só o fato de eu chegar perto dela para examiná-la, a frequência cardíaca dela disparava, ela ficava com medo do que eu ia dizer. Então a ansiedade faz isso, é algo impressionante como a ansiedade mexe no nosso corpo. Então tudo isso está ligado. Quando você emagrece, você vai ter sim uma tendência de controle da sua pressão arterial. Vou mostrar agora aqui para você, ó, esse estudo, famoso estudo do Monjaro, tá? Vou colocar agora ele aí na tela, que é esse estudo que eu sempre falo para você. É o estudo clássico de 2022 do Monjaro. Esse estudo ele é conhecido entre os médicos como SURMOUNT, que é um estudo clássico que nós temos. A gente chama ele de SURMOUNT. E aí o que é que acontece? Fizeram esse outro estudo que eu vou colocar aí agora, que é esse aqui, ó, que é uma análise, uma subanálise do SURMOUNT. Eles pegaram os pacientes lá daquele estudo que eu falei, desse aqui, ó, vou colocar aí. Então eles pegaram, foram, se não me engano, mais de 2.000 pacientes que foram colocados aqui nesse estudo. E aí eles fizeram a subanálise, que é esse outro estudo que eu vou colocar aí na tela agora. Que ele diz assim, ó, tirzepatida, que é o Monjaro, e redução na pressão arterial. Análise estratificada do SURMOUNT-1, que é um ensaio clínico duplo cego randomizado. Tá? Então tá dizendo isso aí no título. E aí vem os resultados. Vou colocar na tela aí, acompanha aí. Tá em inglês, você sabe que eu sempre leio traduzindo para você, mas hoje eu estou com tanta preguiça, desmotivado, que eu preferi usar o Google Tradutor. Então vou colocar a versão traduzida aí e vou ler com você. Ó, resultados. O tratamento com tirzepatida foi associado a um rápido declínio na pressão arterial sistólica e diastólica nas primeiras 24 semanas, seguido pela estabilização da pressão arterial até o final do período de observação, resultando em uma redução líquida significativa em 72 semanas de 6,8 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica e 4,2 milímetros de mercúrio de pressão arterial diastólica versus placebo. Os participantes aleatoriamente designados para qualquer grupo de tirzepatida foram mais propensos do que aqueles designados para o placebo a ter pressão arterial normal na semana 72. O que é isso? É que tinham vários grupos da tirzepatida. Lembra que tinha um grupo que foi de 5 miligramas, tinha um grupo que foi de 10 miligramas e tinha um grupo que foi de 15 miligramas. Por isso que ele fala os participantes dos grupos. Os efeitos foram amplamente consistentes em todos os subgrupos de pressão arterial basal, deslocando a curva de distribuição da pressão arterial para níveis mais baixos de pressão arterial. A análise de mediação indicou que a perda de peso explicou 68% da redução da pressão arterial sistólica e 71%
da pressão arterial diastólica. Eventos adversos de pressão arterial baixa foram pouco frequentes, mas a taxa foi maior no grupo da tisepatida, nos grupos da tisepatida. Aqui ele dá uma análise um pouco confusa, que a gente precisaria ver o texto completo, aí foge um pouco ao objetivo desse vídeo, mas é importante que você saiba que lá no estudo do Monjaro tinha pessoas hipertensas e que essas pessoas hipertensas tiveram sua pressão arterial reduzida pelo processo de emagrecimento. Inclusive, houve eventos de hipotensão arterial, as pessoas que baixaram demais a pressão, e nesses casos precisa reduzir os remédios da pressão. Quando eu faço o acompanhamento dos meus pacientes, aqueles que são hipertensos e também os diabéticos, eu dou um módulo extra de aulas, explicando para eles os sinais de pressão reduzindo, de glicemia reduzindo, para ele identificar, saber que está acontecendo, porque provavelmente vai ser a hora de reduzir os medicamentos. E olha, impressionante como reduz. Eu lembro um paciente agora emblemático, um dos primeiros que emagreceram comigo, e ele tinha uma barriga que ele dizia: doutor, essa barriga dura me incomoda demais, eu sou magro. Ele era magro, com as pernas, os braços, as pernas finas, mas tinha essa barriga, e a esposa dele dizia: você nunca vai perder essa barriga. E aí nós fizemos o tratamento dele, é um paciente do perfil beliscador, utilizamos medicação específica para o comportamento e uma dose baixa do Ozempic na época, que é a semaglutida, e ele emagreceu e queimou a barriga completamente, e ele ficou curado da hipertensão arterial. Impressionante, ele usava, se não me engano, umas 2 ou 3 medicações para hipertensão, e ele saiu curado depois do processo de emagrecimento. Então, existe isso sim. Eu falei antes, no início desse vídeo, que eu falava morrendo de medo lá em 2021, de represália dos haters, mas hoje eu não tenho medo de falar, porque nós temos estudos, como eu mostrei aqui para vocês, estudo científico grande, forte, robusto, internacional, inquestionável. Inclusive, se você colocar aí no Google, você vai ver diversas publicações de médicos falando sobre isso, que o emagrecimento pelo Monjaro, mas é o emagrecimento de modo geral, reduziu os níveis, a severidade da hipertensão arterial dos pacientes através de estudo de forma inequívoca. Então você sabe, tem que emagrecer, principalmente se você tem hipertensão arterial, mesmo que você tenha os braços finos, as pernas finas e tem só aquela barriga que você quer perder, você tem que cumprir os 4 passos. Você tem que fazer controle do comportamento, estratégia alimentar, ganhar músculos e utilizar os gatilhos mentais de motivação. Então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.